Então, eu sou Jaime Rosansky, sou psicoterapeuta e hoje vamos conversar sobre saúde mental. Então, para um bom entendimento sobre saúde mental, temos que necessariamente a gente focar quem é o homem, quem somos nós. Então, assim, uma coisa a gente não pode negar, por mais céticos que nós somos. Eu sou. Se eu sou, eu me dou conta de que eu devo ter vindo de algum lugar. Eu sou já diz tudo, é uma essência. É uma essência. E uma essência não termina nunca. Ela sempre é. É uma energia. Então, vida. Eu sou vida. Se eu tenho uma... Não é que eu tenho uma vida. Eu sou vida. Se eu sou vida, eu sou uma força. Eu sou uma energia. Então significa que eu sempre sou. Sempre serei. E assim cada um de nós. Evidente. Então, é porque a energia nunca termina. Ela está sempre se transformando numa coisa ou outra, mas está sempre acontecendo. Claro que nascemos dos nossos pais. Os nossos pais possibilitaram a nossa existência física, mas nós não somos deles. Viemos através deles. Então, eles deram a existência física, mas não a existência da nossa alma, do nosso espírito. Porque essa é uma essência. Mas aonde que a gente estava antes da gente nascer? Onde que a gente estava? Então, para ter uma compreensão melhor, eu vou me apegar a duas fontes. Os gregos, por exemplo, diziam assim, que nós somos soma e somos nous. Somos matéria, físico, e somos espírito, nous. E uma realidade intermediária que fazia a interligação entre essas duas realidades que se chamava psique. Então, soma, corpo, psique e espírito. Então, assim, na matéria não existe nenhum conflito. No espírito também não. Todos os conflitos surgem na nossa psique, porque é a junção das duas realidades. E a estratégia seria de eu me conduzir, me administrar dentro desta realidade em harmonia. E aí um filósofo, o Sócrates, que foi descrito por Platão, porque Sócrates, como Jesus Cristo, não deixou nada escrito. Ele ensinava verbalmente, porque ele acreditava assim, que o escrito, de certa forma, escravizava o homem, fixava o homem ao passado. Tanto que ele dizia assim, vocês poderão ensinar o alfabeto aos vossos filhos. Eles saberão ler e escrever, mas perderão a alma. Porque eles iriam focar, então, no que está escrito, não no sentimento, na vida que estava acontecendo aqui e agora no íntimo deles. Por isso que ele não deixou nada escrito. Mas ele exemplificava assim, né? Um cocheiro que estava conduzindo a carruagem puxada por 2 cavalos. E o cocheiro devia conduzir esses 2 cavalos de uma forma harmônica, para que o andar da carruagem fosse harmoniosa, que não houvesse acidente, que não houvesse um cavalo querendo brigar com o outro e coisa e tal. Quem são os 2 cavalos? Um é a realidade física, com as suas leis. Outro cavalo é a realidade espiritual, com as suas leis. Quem é o cocheiro?
a nossa consciência. Então, a consciência que deve conduzir essas duas realidades, fazendo com que houvesse harmonia na vida, na condução da sua realidade. A sabedoria oriental pega essas duas realidades e transforma ela, fatia ela em coisas para serem mais mais compreensíveis. Então eles falam de 7 corpos. O homem então é constituído de 7 corpos. Um é o físico, segundo a vitalidade, terceiro o emocional, o quarto a mente racional, quinto a mente pura ou a inteligência, sexto as experiências todas realizadas e o sétimo é a energia pura. A energia pura, o Atman que eles falavam, é aquilo que faz ligação com a inteligência, com a sabedoria do universo. Então, para melhor compreensão ainda, imaginem vocês um edifício de 7 andares alimentado por um elevador. No primeiro andar mora o eu físico. É o físico. Um monte de carne e osso. No segundo andar mora quem? A vitalidade. É essa energia que gera vida ao corpo, ao físico. Sem essa energia, o físico não se sustenta. Ele não se conserva, não vai. Então, quem conserva isso ali por 80, 90, 100, 150 anos é a vitalidade. A vitalidade saindo, o corpo desmorona e volta ao pó. Okay? Volta à sua terra, aonde ele é a origem. O segundo andar, então, é essa vitalidade. É lá que estão os chakras, que são os centros de energia, que alimenta todas as partes do nosso corpo. Nós temos 7 principais fontes energéticas, que são os chakras, né? Que não vamos entrar em detalhe agora. Quem mora no terceiro andar? Mora o emocional. É o campo emocional. São todas as coisas emocionais trabalhadas durante a minha vida toda. Porque vida nós temos uma só. Mas existências nós já tivemos muitas e teremos muitas outras. Teremos muitas outras, cada vez nos aperfeiçoando um pouquinho mais. Tá bom? Então lá no terceiro andar existe todas as coisas emocionais, todos os traumas, todos os conflitos, todas as coisas que não foram resolvidas, a energia que ficou bloqueada, tal e tal, por uma razão ou outra, está tudo lá. Está tudo lá esperando que sejam resolvidas. Tá bom? E é um campo vibracional. Vibra aquilo lá. E faz vibrar o organismo todo. Vibra o quê? Vibra a informação que vem de cima do quarto andar e informa ao segundo andar. Vibra a realidade dela. Tá? Que já vamos entender. Então, quem mora no quarto andar, portanto, é a mente racional. É aquele engenheiro que recebeu do quinto andar um script do que fazer neste mundo. Ele recebeu a casa, a planta da casa, e ele tinha que construir esta planta nesta existência. Então, assim, o quarto andar, portanto, ele se move através do pensamento, e aí é lá que é formado o ego. Então o ego
traduz tudo aquilo que ele aprendeu no sistema. Sistema de crenças, sistema de leis, sistema de valores, tudo. E ele está lá. E a função do ego é executar aquilo que ele aprendeu. E ele desenvolve o sentimento de culpa quando alguma coisa a gente não faz. O sentimento de culpa vem justamente de não cumprir com alguma coisa que estava escrito para ele fazer. Quem mora no quinto andar, então, é a mente pura, a inteligência, a sabedoria. Foi lá que arquitetamos o que ser neste mundo. Lá no quinto andar é o responsável pela nossa existência. Ou, que quiserem falar, pela nossa encarnação. Então, se eu devo saber o que é que eu vim fazer aqui, eu tenho que pedir lá no quinto andar. Lá está escrito, lá está a clareza do que eu vim fazer aqui. Que se expressa através do sentimento. Tudo o que foi arquitetado lá no quinto andar se manifesta através do sentimento. No sexto andar mora ou estão todas as experiências que eu já fiz. Tá tudo. Por isso a gente de vez em quando se dá conta, tem uma palavra francesa, o déjà vu. Parece que eu já vi aquilo ali. Parece que eu já vivi. Claro, por quê? Porque são tantas as experiências de outras vidas que eu já tive, em outras existências, que está tudo escrito lá. E de vez em quando bate naquelas coisas e isso dá a sensação de eu já ter visto, já ter passado por isso aí. Então, o sétimo andar mora a energia pura. A energia que é a centelha divina. Que então, faz ligação com a sabedoria e a inteligência do universo. Quem é o elevador? A consciência. A consciência é o que anda do primeiro ao sétimo andar. Mas eu tenho que me dar conta, o que está acontecendo? Acontece que muito pouco a gente transita pelo sexto e o sétimo andar. Talvez do quinto alguma coisa. Mas normalmente a gente fica preso no quarto andar, no terceiro, no segundo e no primeiro andar. E a gente se dá conta. Porém, o sentimento manifesta, só que a gente não dá bola para o sentimento. Não dá bola. Porque eu aprendi no quarto andar, quando a gente começa a existência, lá começa a desenvolver o ego. E a existência, o meio em que a gente aconteceu, em que cada um aconteceu, é um meio, é um monte de regras, de crenças, de normas, de certo, de errado. O conceito de certo e errado é do sistema, não é da vida, é do sistema, porque para a vida não tem certo e não tem errado. Tudo são experiências. E a vida nos deu a possibilidade de aprender e de experimentar tudo. Depois, com o livre-arbítrio, a gente pode escolher o que é que a gente quer, se é isso ou aquilo. Mas não é o outro que me diz, é eu que tenho que decidir. Isto é a vida. Já o sistema coloca assim, isto pode, isto não pode, isto é bom e isto é mal, isto é feio, isto é bonito, isto é pecado, isto é virtude.
É o sistema que coloca isso ali, não é a vida. Portanto, quando a gente fala de saúde mental, qual é o mental que a gente está falando? Porque o mental racional procura fazer aquilo que o sistema ensinou. Mas a mente pura contraria. Tem muita coisa que contraria. E se manifesta através do sentimento. Só que a gente aprendeu que, não, nos ensinaram que o cara disse isso, aquilo, então eu tenho que acreditar nele. Então aí começam os problemas. O mental, então, começa os problemas. Por quê? O sentimento, eu posso estar fazendo tudo aquilo que o sistema quer. Mas por que a minha insatisfação? Por que a minha frustração? Por que o meu sentimento de culpa? Por que a minha ansiedade? Por que a minha doença? Porque tem uma coisa, gente, aqui, ó. O corpo físico tem as suas próprias leis. Qualquer coisa que contraria a lei dela, do físico, ele se manifesta. Já não é igual ao cérebro. O cérebro é uma máquina. O ego é um arquivo, onde está gravado tudo. Então, assim, o cérebro se deixa enrolar pelo sistema. Porque ele desenvolve, mandam ele fazer, ele faz. E através do pensamento, ele faz. Mas este conjunto todo que se manifesta através do sentimento, ele não se deixa enganar. Então, se alguma coisa eu faço contrariado, porque o sistema mandou, eu sinto insatisfação interna. Se eu não dou bola para essa insatisfação começa a desenvolver malefícios no meu físico. Porque o físico entende assim, tá, se eu não dou bola e fazer aquilo que devo, para que eu devo existir? Então é melhor morrer. Por isso que desenvolve a doença. Por isso que desenvolve a gastrite. Por isso que desenvolve a úlcera. E se não dá bola, se não cuida, se não melhora, e não adianta ir só no médico. O médico cura a ferida, mas não cura a causa. Se não curar a causa, vai estourar em outra coisa no organismo. Porque aquela doença significa alguma coisa que eu não estou fazendo e que deveria fazer. Se eu quiser ter saúde, se eu quiser estar integrado com as duas realidades. Então, a saúde saúde psíquica, saúde mental. Então, eu tenho que estar consciente desta realidade toda. Do que bate em mim. Qual é o significado desses sentimentos que eu tenho. Então, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que não desenvolvem aquela flexibilidade, aquela diplomacia de poder trabalhar com o meio, trabalhar com o sistema, mas respeitando a si mesmo. Então, eles ficam muito fixos, não, eles cortam aquela realidade entre o sistema e a vida. Por isso que são os esquizofrênicos, são as pessoas, muitos moradores de rua que cortam com a realidade social. Não ouvem, que preferem viver da maneira deles, preferem viver a loucura deles do que se adaptar, né, do que ter essa flexibilidade de poder. Então tem muita gente inteligente
que são esquizofrênicos, que são os moradores de rua, por exemplo. Tá? Bom, então, como é que tu... Então, este elevador que se chama consciência tem que se dar conta desta realidade toda, então, né? E procurar ver como é que eu posso satisfazer o sistema e, ao mesmo tempo, não me esquecer. Não esquecer de mim. Então, a consciência sempre dá o alerta, mas eu tenho que estar atento a ouvi-la através do sentimento. Por isso que o sentimento é importante, né? Então, assim, eu começo a melhorar quando nos damos conta de que o nosso sonho está sendo realizado. Que eu não tenho que viver, que eu não tenho que construir a minha vida segundo as prerrogativas do sistema. Mas eu tenho que compreender que está em mim. Olha, uma criança, quando começa a ir para a aula, primeiro mês, digamos assim, ela vai com toda a alegria, vai felicidade. Depois, aos pouquinhos, aquela vitalidade toda se apaga e ela não quer mais ir. Por quê? Porque começa a se adaptar ao sistema. E aí não tem mais graça, não tem mais alegria, não tem mais lógica para ela. E a vida sempre funciona com o foco na alegria, no prazer e na facilidade. Alegria, prazer, facilidade. Tanto que o Freud dizia assim, ó, nós temos dois instintos, o instinto de vida e o instinto de morte. O instinto de morte é morrer. E o instinto de vida é fundamentado no prazer de viver. Então, não é verdade que viver tem que ser no sacrifício, tem que ser na porrada. Não é verdade. Vida é alegria, facilidade e prazer. Por que nós temos esta cultura do sofrimento? É outra história, que a gente pode também um dia conversar sobre isso ali. Que nós cultivamos o sofrimento dentro de nós. Na religião a gente aprende que tu tem que sofrer neste mundo para conquistar o céu. O que é isso? É o sistema que está tentando segurar você. O sistema não quer que você se realize. O sistema quer que você viva como ele quer, não como você quer. Mas você é uma divindade, você é um Deus. Então tu tem participação. Então, por que não você realizar a ti mesmo? Tá? Então, por isso que o desenvolvimento pessoal realmente é importante. Por quê? Porque todos aqueles que querem estar com os pés no chão dão importância ao desenvolvimento de si mesmo. Saber quem é. O Sócrates já dizia, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, se eu quiser conhecer a realidade toda, é através do conhecimento de mim mesmo. Tá? Porque na vida, a gente colhe o que a gente planta. Não existe nenhum Deus castigador que pune. Não existe nenhum Deus gratificador que salva. Só existem consequências das nossas escolhas e das nossas decisões. Consequências das nossas escolhas e das nossas decisões.
Por isso que está tudo em nós. Nós temos este poder, basta a gente tornar-se. Tá? Então, é preciso assim que a gente se dê conta assim, que dentro de nós temos que ser verdadeiros. Verdadeiros conosco mesmo e verdadeiros com o outro, quando é possível. Muitas vezes não é possível a gente ser verdadeiro com o outro. Mas pelo menos conosco mesmo a gente precisa ser verdadeiro. E a gente ficará mal, e a gente fracassará na medida em que a gente não é autêntico conosco mesmo. E só ficaremos bem quando a gente for autêntico, quando a gente se tornar autêntico, quando a gente for aquilo que a gente realmente é, não aquilo que o sistema quer. E saúde mental, então, o que é? É o autogerenciamento de si mesmo. Nesta realidade concreta, é o autogerenciamento de si mesmo. Isto é saúde mental. Ok? Muito obrigado. Teremos outras oportunidades para a compreensão de outros assuntos.